95% dos pacientes que eu atendo hoje em dia relatam já ter feito algum tipo de tratamento fisioterapêutico para sua dor na coluna, mas infelizmente sem ter tido nenhum sucesso. Alguns até relatam ter alguma melhora, mas que logo em sequência volta a piorar de novo. Nesse vídeo eu quero te explicar essas diferenças de tratamento fisioterapêutico, fisioterapia, o que você deve fazer, o que não deve, o que é melhor para te ajudar a resolver de verdade a sua dor na coluna. Bom, primeiramente é legal a gente entender alguns conceitos, né? Existe uma confusão muito grande em relação à fisioterapia, tratamento fisioterapêutico. É muito comum da gente ouvir as pessoas falarem e eu como profissional também falo assim, para as pessoas entenderem melhor quando a gente fala assim, eu fiz fisioterapia. Só que na verdade, quando você fala que fez fisioterapia e não melhorou, fazer fisioterapia é como se fosse fazer medicina. Você quando vai ao médico não fala, eu fiz medicina. Não. Você fala que foi ao médico e está fazendo um tratamento com o médico. Da mesma forma deveria ser para a fisioterapia. Você não deveria dizer que você fez fisioterapia, mas sim que você fez um tratamento fisioterapêutico. Porém, hoje em dia essa expressão é tão comum que as pessoas acabam entendendo e é usada, só que isso causa algumas confusões, né? Porque quando você diz assim, eu fiz fisioterapia e não melhorei, dá a entender que a fisioterapia não serve para você. É como você dissesse assim, eu tomei o remédio e não melhorei. Não quer dizer que todos os remédios não vão servir para você. Aquele em específico não te ajudou. Assim como também dentro do tratamento fisioterapêutico, que seria o certo da gente falar, existem técnicas, existem formas de fazer que não vão resolver o seu problema. E existem outras que sim vão resolver o seu problema. Então a primeira coisa que eu quero desmistificar aqui para você é que se você já fez algum tratamento fisioterapêutico e não teve melhora, não significa que a sua melhora não está dentro da fisioterapia. Porque a profissão fisioterapia é muito gigante. É uma gama de coisas, uma gama de técnicas, exercícios, abordagens, filosofias que tem dentro e que alguma delas sim poderá te ajudar. Então você não pode generalizar que você já fez tratamento fisioterapêutico e não melhorou. Mas na maioria das vezes, o que as pessoas relatam ter feito? A maioria das pessoas relatam já ter feito algum tratamento dentro do convênio, que é aquelas famosas 10 sessões, às vezes fizeram até mais. E dentro desse tratamento do convênio, o mais comum de ser feito é aparelhos como choquinho, o laser, o ultrassom, o ondas curtas. Então são coisas assim que vai ser comum numa clínica de fisioterapia de convênio. Alguns profissionais também vão fazer alguns tipos de alongamento, algumas mobilizações, alguns exercícios de força, que é a prática comum do dia a dia deles. Porém, se você já fez, você vai lembrar que esse tipo de tratamento ele é praticamente igual para todo mundo que está ali. Normalmente você é atendido junto com outras pessoas, às vezes tem até mais profissionais, e esses profissionais eles dão atenção um pouco para um pouco para outro, ficam rodando ali, enquanto você está no aparelho ele faz com o outro, enquanto o outro está no aparelho ele faz com você, e aí fica aquela troca. Esse é um modelo de atendimento dentro dos convênios. Não quer dizer que todos os modelos de atendimento dentro da fisioterapia são assim. Normalmente os atendimentos particulares de consultório tendem a ser diferentes. Porque, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Quando eu me formei, eu trabalhei numa clínica de fisioterapia que trabalhava com convênio. E aí naquela época, mais de 10 anos atrás, era desse jeito. A gente tinha que atender várias pessoas ao mesmo tempo, a gente não conseguia fazer uma boa avaliação e o tratamento era praticamente igual para todo mundo. Logo, uns tinham algumas melhoras, outros não tinham nada e a coisa ia funcionando desse jeito e até hoje é assim. E naquela época eu já entendi que eu não queria trabalhar daquela forma. E aí fui buscando outros jeitos, outras formas, o tempo foi passando, eu fui mudando a profissão, eu fui crescendo. E hoje eu tenho meu próprio consultório. Como que funciona o meu atendimento de consultório hoje? Eu atendo apenas um paciente por vez, porque eu entendi que esse atendimento, principalmente o primeiro, a avaliação que deve ser feita na primeira consulta, ela é mais importante do que todo o resto. Porque se eu não consigo avaliar o paciente e entender detalhadamente o que está acontecendo com ele, a chance de eu acertar o tratamento dele diminui. Então a avaliação é muito mais importante nesse processo. Agora, quando você vai nesses tratamentos convencionais, os tratamentos do convênio, o profissional ele não consegue fazer uma boa avaliação por questões de tempo, por questões de burocracia, por questões de N coisas que estão acontecendo lá. E não tem certo ou não errado, são formas diferentes de atender um paciente utilizando a fisioterapia. E você precisa de estar ciente disso para você não confundir as coisas. Em torno de 90% das dores lombar, elas são consideradas de causa inespecífica.
específica. E na maioria dos casos, você, antes de ir para esse tratamento fisioterapêutico convencional, você passou por um médico ortopedista que pediu para você ir para fisioterapia e pediu para você fazer 10 sessões. Quando você pega essa guia e leva lá para esses profissionais, para essas clínicas do convênio, normalmente elas vão tender a seguir aquilo que foi falado lá. Então, se na sua guia está escrito que você tem uma hérnia de disco, o profissional vai trabalhar voltado para aquilo ali. Só que o que acontece? Como a maioria das dores na coluna são de causas inespecíficas, aquela relação do que apareceu lá no seu exame de imagem com o que você tem de fato, ela pode não ser verdadeira. Na maioria das vezes não é. E o profissional, ele não tem tempo suficiente para te avaliar e entender essas diferenças. E às vezes nem tem conhecimento para isso, infelizmente. E aí ele acaba tratando ali você como todos os outros. O que eu quero que você entenda aqui? Que para você saber se você está buscando um profissional certo, que tem uma maior probabilidade de resolver o seu problema, primeiro a avaliação que esse profissional te faz tem que ser muito bem feita. Então, se você vai no profissional, mesmo que seja particular, e ele não faz uma entrevista com você, uma conversa, uma avaliação que dure no mínimo aí 30 minutos, a chance dele acertar é muito baixa. Existem perguntas específicas, testes específicos, o profissional é preciso ouvir você, não simplesmente você fala 2 segundos e ele já te corta e vai dizendo o que você tem que fazer. Isso aí não funciona. Isso também serve para médicos, tá? Tem pesquisas que mostram pra gente que a cada 8 segundos a 19 segundos o profissional da saúde interrompe o paciente, não deixa o paciente falar. Isso acaba atrapalhando. Então é importante que o profissional ouça a história da sua dor, porque ela vai ser essencial para o entendimento do problema. Então, para você ter uma noção melhor aí se o seu atendimento está sendo mais, entre aspas, correto, né? Um que tem uma maior chance de você melhorar, primeiro tem que ter uma avaliação muito bem feita, que tenha perguntas, que você consiga falar, consiga se expressar, que tenha questionários, que tenha formas ali de testes que o profissional vai fazer com você e que vai ter um maior entendimento do seu problema. Segundo ponto, normalmente o profissional vai começar com a busca de direções preferenciais. Ele vai começar fazendo alguns testes de movimento repetitivo através de exercícios para encontrar uma direção preferencial na sua coluna. Caso tenha, ele vai te passar exercícios baseados naquela direção. Caso não tenha, ele vai trabalhar com outras formas também com exercício. Então, um bom fisioterapeuta que tem maior chance de te ajudar a resolver o seu problema de coluna, seja dor lombar, dor ciática, dor cervical, dor torácica, ele não vai começar a trabalhar com você com aparelhos. Então não tem essa, vou começar colocando um aparelhinho aqui, porque você não está pronto ainda para fazer exercício, lá no meio do tratamento, mais para frente a gente começa a fazer exercício. Não, no primeiro dia, para qualquer paciente, a gente já consegue fazer alguma coisa. Então tem que ter exercícios no seu tratamento desde o primeiro dia, e exercícios específicos, respeitando a preferência direcional da sua coluna, caso ela tenha. E na maioria das vezes vai ter. Então, resumindo aqui, o que eu quero que você leve desse vídeo aqui? Que se você já fez um tratamento fisioterapêutico para sua dor e ela não melhorou, não significa que a fisioterapia não serve para você. Significa apenas que o profissional que te atendeu com as técnicas que ele tem não foi resolutivo para o seu problema. Mas existem outros profissionais com outras técnicas, com outras formas de abordagem que sim poderão te ajudar. Então não ache que a fisioterapia não serve para você, porque tem muita coisa que você não conhece que certamente pode te ajudar. Inclusive hoje a gente tem a facilidade das teleconsultas, dos atendimentos online. Você pode consultar com profissionais do Brasil inteiro, porque os bons profissionais trabalham com exercícios específicos. Então, após te avaliar, conversar com você e ver seus movimentos, eu consigo definir uma programação de exercícios que vai te ajudar a melhorar dor lombar, dor ciática, dor torácica ou até mesmo dor cervical. E dores nas extremidades também, dor no ombro, dor no joelho, dor no quadril, é tudo a mesma coisa, desde que seja uma dor não traumática, que você não teve um acidente, nada disso. Ou seja, uma dor que começou de repente, insidiosa ali, que veio aparecendo e veio ficando e hoje ela está aí atrapalhando a sua vida. Essa dor eu posso te ajudar e vários profissionais do Brasil podem te ajudar. Inclusive, se você quiser me ajuda para um atendimento presencial ou online, vou deixar aqui o meu site, entra em contato lá, fala no nosso WhatsApp, que eu tenho certeza que a gente pode te ajudar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com mais pessoas, deixa um curtir, deixa um comentário também, me diga aí se você já fez algum tratamento fisioterapêutico, se você entendeu essa diferença que eu expliquei aqui para você. Se tiver alguma dúvida, manda aí embaixo também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.